Outros casos. Agora, nós vamos aos 4 casos especiais. São os chamados outros casos. Adriana, por que é tão importante eu entender essa lógica de 4 regras gerais e 4 casos especiais? 4 casos especiais. Existe uma lógica para isso. É que, na realidade, os casos especiais, eles foram criados para... Então, presta atenção nessa lógica. Vou falar isso numa única frase. Os casos especiais, os outros casos, eles foram criados para justificar acentos que não eram possíveis de acordo com as regras gerais. As palavras que você vai ver aí, elas recebem acento que não receberiam pelas regras gerais. É mais ou menos como se os gramáticos tivessem um dia se encontrado, marcado ali no chopp, e aí batendo papo falando assim, poxa, criamos 4 regras gerais, tá? Mas nós temos que acentuar, por exemplo, a palavra troféu. Temos que acentuar troféu. Aí o outro lá falou assim, pô, mas por que troféu eu tenho que acentuar? Ah, porque daqui a 50 anos, se nós não acentuarmos, as pessoas estarão falando troféu. E essa não é a pronúncia é troféu. Ah, tá bom. Ferrou. Por que ferrou? Ora, porque troféu é oxítono, ó, troféu. É oxítono terminado em U. Ferrou. Aí, isso é o outro gramático falando. Ferrou, porque a regra das oxítonas que nós criamos diz que são acentuadas as terminadas em A, E, O, em, seguidos ou não de S. Por que a gente vai acentuar troféu, já que troféu é a oxítona terminada em U, é U? E agora, ferrou. Aí o outro lá falou, ferrou mesmo. Nós vamos ter que criar casos especiais. Briana, por que você está contando essa história? Eu estou te contando essa história porque você tem que entender. Não é só um bate-papo, não, tá? Você tem que entender. Porque se você olhar para essas palavras aí, pensando só nas regras gerais, você vai dizer que elas não têm acento. Mas elas levam acento por quê? Por causa desses 4 casos especiais. Então, fica aí o recado. Os casos especiais justificam acentos que não existiriam pelas regras gerais. Entendeu? Você tem que saber os 4 casos especiais, porque sem eles você não usaria acento nessas palavras. Por isso, eles foram criados. Então, vamos à 5ª justificativa, que é o primeiro caso especial. Ele teve que ser criado, senão eu não colocaria acento em troféu. Ó, céu. Céu é monossílabo tônico. Céu é monossílabo. A regra geral de monossílabo tônico diz que são acentuados somente terminados em A, E, O. E o céu é terminado em U, ferrou. Eu teria que criar um caso especial. Entendeu? Então, caso especial. Primeiro caso especial é o dos ditongos abertos ei, el e oi. Abertos. Abertos, entenda tudinho para você não ser pego aí nas provas. Ah, por que aberto, Adriana? O que quer dizer ditongo aberto? Aberto é timbre. Quer dizer que tem que ser aberto, não pode ser fechado. Ei, eu, não. Tem que ser aberto. Ei, el e oi. Então, som aberto, timbre aberto. Eles recebem acento agudo nas palavras oxítonas e nos monossílabos tônicos. Olha aqui, ó. Eles recebem acento agudo nas palavras oxítonas e nos monossílabos tônicos. Atenção! Somente no final da palavra. Somente no final. Somente no final. Anéis, monossílabo tônico. Ó, desculpa, monossílabo tônico não. Ditongo aberto ei no final da palavra. Troféu, ditongo aberto el no final da palavra. Ó, seguidos ou não de S. O S nunca é problema. Céu, ditongo aberto el. Ó, tanto faz, pode ser no final da palavra, nas oxítonas ou nos monossílabos. Céu, herói, ditongo aberto oi. Sempre no final. Como assim no final? Nas oxítonas ou nos monossílabos tônicos. Tá bom. Adriana, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ideia não leva mais acento, por quê? Porque ideia é o ditongo aberto ei no meio da palavra. Nas paroxítonas não leva mais acento. Tá? Sem acento.
sempre no final da palavra. Daqui a pouquinho a gente vai falar melhor disso, resolvendo aí questões. Mas você entendeu? Essa foi a regra, a quinta justificativa, o primeiro caso especial. Sexta justificativa. São acentuadas as paroxítonas terminadas em ditongo. O que é ditongo? Você aprendeu comigo que ditongo é o encontro da semivogal mais vogal ou da vogal mais semivogal na mesma sílaba. Lembre que eu não posso ter duas vogais na mesma sílaba, não é? Então, ditongo é uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Existe o ditongo que vai da semivogal para vogal, que é o ditongo crescente. E o ditongo que vai da vogal, que é mais forte, para a semivogal. É o decrescente. Tá bom. Adriana, por que você está me falando isso? De qualquer maneira, os dois vão ser acentuados? Sim. A regra se aplica aos dois. Preste atenção, vamos organizar esse negócio aqui. A paroxítona, seja ela terminada em ditongo crescente ou decrescente, ela vai ser acentuada pela mesma regra. Adriana, você está querendo dizer o quê? Eu estou querendo dizer que órfão é acentuado por quê? É paroxítona, terminada em ditongo. Tá, é ditongo o quê esse ditongo? É crescente ou decrescente? Vai do fraco para o forte ou do forte para o fraco? Ó, órfão, fão. Eu vou do forte pro fraco. Esse O tem som de U, órfão. Então, ele é fraco. Esse é um ditongo decrescente. Porque eu vou da vogal para semivogal. Esse O é tão fraco que tem som de U. Tá bom. Já história é paroxítona terminada em ditongo, é ditongo também, só que é ditongo crescente. Ó, eu vou da semivogal para vogal. Tá bom. Então, por que você colocou as duas juntas? Eu coloquei as duas juntas para provar para você que seja o ditongo crescente ou decrescente, a regra é a mesma. Adriana, então, se o cara lá na prova pegar uma paroxítona terminada em ditongo crescente e colocar ao lado de uma paroxítona em ditongo decrescente, vai ser a mesma regra? Sim. Se a banca perguntar se é a mesma justificativa, você vai dizer que sim? Sim. Tá, Adriana, então por que eu tenho que saber que um é crescente e o outro decrescente? Né? Você poderia me fazer essa pergunta. Tá bom, se é a mesma regra, por que eu tenho que olhar que um é crescente e outro decrescente? Porque você vai ver que as paroxítonas em ditongo crescente, elas também podem ser consideradas proparoxítonas. Então, veja, a palavra história, ela pode ter suas sílabas separadas de duas formas. Você pode separar assim, história, que é a mais comum, a melhor opção. Veja, paroxítona em ditongo. Tudo bem? Assim como eu posso, desse ditongo, fazer um hiato, ó, história. História, ó, de ditongo, aqui não era um ditongo, ó, semivogal para vogal. De ditongo eu passei a ter um hiato, ó, vogal e vogal. História. Passou a ser um hiato, a regra passa a ser outra. Proparoxítona. São as chamadas proparoxítonas eventuais. Adriana, muda alguma coisa no acento? Não, não muda nada. O acento continua no mesmo lugar. A explicação é que muda. Tá, entre essas duas, qual é a melhor? As duas estão registradas no vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Mas a melhor, a mais comum, aquela que é colocada em primeira opção pelos gramáticos normativos, é a primeira opção. Então, essa é a melhor opção. E já já você vai ver como é que isso vem sendo explorado nas provas de concursos. Mas não se pode negar que há duas formas de se separar as sílabas. Agora, presta atenção, isso só acontece com ditongo crescente. Ditongo crescente pode virar hiato. É só ele. O decrescente não pode, não. O decrescente você não consegue separar. Ó, você não consegue falar assim, ó, órfão. Você não consegue separar, ó,
órfão, você não consegue fazer assim, ó. Vou até fazer para vocês perceber como ficou horrível, ó. Órfã, o. Não, não posso, tá errado. O ditongo crescente será sempre ditongo. Perdão, o ditongo decrescente será sempre ditongo. O ditongo crescente pode virar hiato. Tá bom? Tá bom. Isso significa, na prática, que o acento não vai mudar. Só a justificativa dele que vai mudar. E a melhor opção é a primeira. Paroxítono em ditongo. Tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai ver a aplicabilidade disso. 7ª justificativa. Quando a segunda vogal do hiato for I ou U, for tônica, vier sozinha ou com S, receberá acento. Olha, eu sou chata nos detalhes. Ó, eu sou chata nos detalhes. Ó, primeiro, tem que ser tônica. Primeiro detalhe é esse. Se você não ficar atento aos detalhes, você vai errar a questão por causa do detalhe que você não reparou. O primeiro detalhe da regra é esse. Tem que ser tônica. Adriana, como assim? Se for fraca, você não vai acentuar. Ferrou. Qual a aplicabilidade disso? Eu me lembro de uma questão do Sebrasp, que é uma banca top, que explora muito essa lógica de acentuação nas provas, você vai ver depois. O Sebrasp veio com uma questão que marcou minha vida. Eu comecei a pensar. Nessa questão, a banca, ela pegava as palavras saída e saideira. A banca perguntava por que saída era diferente de saideira. Por que o I de saída tem acento e o I de saideira não tem? Ó, vou separar as sílabas de saideira para você, ó. Sa e deira. Esse I aqui teria tudo para levar acento. Ele é a segunda vogal do hiato. O que é hiato? Ó, vogal seguida de outra vogal em sílabas diferentes. Isso aqui é um hiato. Teria tudo para receber acento. Sabe por que não recebe? Porque não é tônica. O que é tônica? Tônica é aquela que manda na palavra. Vogal tônica é aquela que é forte. E eu vivo te repetindo isso, porque eu sei que você vai precisar disso. Tônica, memorize, tônica é aquela que manda na palavra. É a forte da palavra, é a tal. Se você pronunciar saída, você vai ver que a vogal, que o I é a vogal que manda na palavra. Esse I é tônico, ó. Saída. Leva acento, porque é a segunda vogal do hiato e é tônico. Tá. Agora, pronuncie saideira. Saideira. Qual é a vogal que manda na palavra? Qual é a vogal que manda na palavra? Qual é a vogal tônica de saideira? A vogal tônica é o E. O E é por isso que eu fico repetindo. Aquele mantra para você é um mantra. Vogal tônica é a vogal que manda na palavra. Então, a banca, ela perguntava por que saideira não recebia acento. Ora, porque o I é átono. E essa regra, atenção aos detalhes, essa regra diz que o I e o U só recebem acento se for a segunda vogal do hiato e se forem tônicos. Com ou sem S. Tá? Com ou sem S é o segundo detalhe. Então, olha aqui, ó. Saíste. O I é a segunda vogal do hiato. Entendeu por que saideira não leva acento, né? Entendeu tudinho, né? Saideira não leva acento porque o I é fraco, tá bom? Saíste leva acento porque, ó, saíste, o I é a segunda vogal do hiato e é forte. Veio com S, pode vir com S. Saúde, ó, é a segunda vogal do hiato e é forte. Baú é a segunda vogal do hiato e é forte. É tônico, é a vogal que manda na palavra. Pode vir sozinho ou com S. Na mesma sílaba. Se, então atenção, primeira observação em relação a essa 7ª justificativa. Primeira observação, se após a segunda vogal do hiato aparecer um NH ou outra letra sem ser o S na mesma sílaba, não ocorrerá o acento. Então veja, pense comigo, ó, rainha, pense comigo, pense, esse I teria tudo para levar acento, concorda? Rainha. Ó, presta atenção. Ele é hiato, ele é a segunda vogal do hiato, ele é tônico
Porque ele é a vogal que manda na palavra rain, ó. E por que ele não leva acento? Porque ele veio seguido de NH na sílaba seguinte. O NH. Então, ele não leva acento por causa do NH. Deixa eu marcar só o NH para você. Tá bom? Esse NH, na verdade, ele nasaliza o I. Essa é a explicação fonética. E aí, por isso, ele perde ali o acento. Juiz. Bom, juiz. O I tinha tudo para ser acentuado, é a segunda vogal do hiato, é tônico, mas não leva acento porque vem com Z. Não pode vir com outra letra sem ser S. Cairdes, o I também. Ó, por que cair? Ó, eu caí, tu caíste. Ó, e cair é diferente, ó. Cair e caíste tem acento. Por quê? Porque o I é a segunda vogal do hiato. Vem sozinho. Ó, caíste vem com S. Beleza. Agora, é diferente se vier com outra letra sem ser S. Tá? Mesmo sendo a segunda vogal do hiato, sendo tônico, não leva acento. Porque vem seguido de outra letra sem ser o S. Tranquilo, entendeu? Uma segunda observação aí para você. Isso não é uma nova regra, isso é outra observação. No novo acordo ortográfico, não se acentua o primeiro O das paroxítonas terminadas em OU. Antes do acordo ortográfico, essas paroxítonas recebiam acento, tá? Vou. Agora, não recebem mais acento, tá bom? O primeiro O de vou, abençoo, não leva mais acento depois do novo acordo, que já não é mais novo. Já tá ficando velho. Olha aqui, foi então... Estou indo muito devagar porque eu quero que você entenda os detalhes. São os detalhes, em cima dos detalhes, que as bancas preparam as questões de concursos. Como é que um assunto como esse, acentuação gráfica, como é que ele pode complicar em prova? Como é que pode isso? Como é que pode até ter questão pedindo recurso? Porque como é que pode haver até recurso? Sabia que há questões que são anuladas? Como é que pode? A acentuação gráfica é preto no branco. Por quê? Porque, na verdade, o que pega em prova é que você vai ter que explicar o acento. É por isso que é difícil. É por isso que é difícil. As bancas elaboram as questões em cima das explicações. Em prova, não é saber se leva ou não acento, é explicar. E a justificativa é que são elas. Aí você tem que saber. Então, venha comigo, ó. São 8 justificativas. Até agora, aprendemos 7. Falta uma que eu vou deixar à parte. Já já você vai entender por que eu vou falar dela no final. Antes de irmos à última justificativa, eu quero treinar com questões. Mas antes de treinar com questões, lembra que eu disse que haveria aí 7 dicas que vão dar conta dessas provas todas aí? Então vamos à dica 3. Agora é a hora da dica 3. Vem. Uma outra pegadinha muito comum nas provas e que eu quero que você olhe agora e me diga se está tudo bem para você, se você sabe isso, é a dica 3. Atenção à dica 3. Qual é o recado dela? Você vai ver aí pelas questões de concursos que as bancas, elas vão tentar confundir o candidato nas duas justificativas aqui, ó. Presta atenção. Qual é a justificativa do acento da palavra avó? Qual é a justificativa? Vem, ó. Avó. Oxítona. Terminada em O. Né? Avó, oxítona, são acentuadas. As oxítonas terminadas em A, é O, em ENS. Tá. Qual é a justificativa da palavra dó? Qual é a justificativa do acento da palavra dó? Dó. Monossílabo tônico. Tá. Terminado em O. Tá bom. É a mesma coisa? Não. São distintas. Tá bem. Mas o que as bancas fazem na prática? Agora eu vou te dizer o que as bancas fazem. Na prática, para tentarem pegar o candidato, você vai ver em muitas questões, elas exploram uma brecha de alguns gramáticos. Alguns gramáticos, presta atenção, que isso que eu vou falar aqui, você vai ouvir e vai falar assim, beleza, eu nunca vou pensar assim, porque não é assim que cai em concurso. Alguns gramáticos dizem que os monossílabos tônicos terminados em O também seriam oxítonos.
Alguns gramáticos apelam para essa situação. Eles dizem que, já que esse é um monossílabo, então, essa é a dó. Presta atenção, ó. Olha que eles... Vou tentar falar da maneira mais simples. O que eles pensam? Eles pensam assim, é monossílabo, tônico, terminado em ó. Tá bom, mas também não é um oxítono, já que a última sílaba é a tônica. É monossílabo e oxítono. É muito comum que as bancas explorem essa pegadinha. Isso não vale para concurso. Isso que eu acabei de falar aqui não é para concurso. As bancas tentam explorar, mas você vai dizer que está errado. Ou seja, a dica 3 manda esse recado. Não confunda a regra das oxítonas com a regra dos monossílabos tônicos. Os monossílabos tônicos não são considerados oxítonos para as provas de concurso. Isso é uma discussão que muitos gramáticos entabulam, mas você não vai nem ligar para isso. Não são considerados oxítonos. Não é porque é a última que vai ser oxítona. Você vai dizer, não, é monossílabo. Monossílabo é uma regra, oxítono é outra. Tá bom? Esse é o recado da dica 3. Vambora treinar. Vamos lá. Vamos ver a aplicabilidade disso aí nas questões. Questão da FGV. Vai. As duas palavras que recebem acento por razões diferentes, a banca quer o único par que tenha razões diferentes. Vem, homicídio, paroxítono inditongo. Média, paroxítono inditongo. Inclusive, as duas são paroxítonas inditongo crescente. Nem precisavam ser, podia ser uma crescente e outra decrescente. A regra é a mesma, não é a letra A. Vamos ver a letra B, ó. País, juízes, segunda vogal do hiato. Tá, regra diferente. Perdão, mesma regra, eu quero que seja diferente. C, histórico, pública. As duas são proparoxítonas, não é a letra C. D, secretários, relatório, paroxítonas em ditongo, podem até ser consideradas proparoxítonas eventuais, mas a regra é a mesma. Tá bom. Resposta, letra E. Por que letra E? O que a FGV está fazendo aqui? Está fazendo aquilo que eu falei na dica 3. Ela está tentando pegar o candidato que vai se confundir, dizendo que essa aqui também é oxítona, as duas são oxítonas. Não! A primeira é oxítona, a segunda é um monossílabo. São regras distintas. Resposta, letra E. Tudo bem? Então, são 7 dicas. Já foram 3. Agora, vamos à dica 4. Vamos lá. Uma outra dica, você vai ver que essa dica ela vai dar conta de muitas questões aí, são muitas as questões que tentam enrolar o candidato com essa história de ter, vir e derivados, crer, dar, ler, ver e derivados. Presta atenção, ó. Ter, vir e derivados... Crer, dar, ler e ver e derivados. Daqui a pouquinho, você vai estudar essa regra, que é a última. É o acento diferencial, que é a regra de ter, vir e derivados. Mas você não precisa estudar a regra para entender a dica 4. Presta atenção. Ter, vir e derivados, o recado é, são situações diferentes. Ter, vir e derivados tem acento, no plural. No plural... Eles têm acento, no plural fica assim, eles têm, eles vêm, tá bom? Crer, dar, ler e ver e derivados, depois do acordo ortográfico, atenção, eles agora não têm mais acento. Então, não confunda ter, vir e derivados com crer, dar, ler, ver e derivados. Lembra? Era o credelever. Lá na escola eu me lembro que eu decorava. Credelever. Credelever, crer, dar, ler e ver. Eles tinham acento. Esse acento caiu.
creem, é sem acento, ó. Veem, ó. Dobro o E no plural, ó. Eles creem, eles veem, eles deem. Os derivados também, ó. Eles reveem. Agora, sem acento. Entendeu? As bancas vão tentar misturar o ter e vir com crer de lever. Ter e vir com acento. Crer de lever sem acento. Bora fazer mais. Questão 26. Assinale a alternativa em que os vocábulos estão de acordo, a banca quer, aquela que esteja correta. Estão de acordo com as regras de acentuação ortográfica vigentes. Por que a OCP fez essa questão? Porque ela queria saber o quanto você conhece do acordo ortográfico. Quando ela fala vigentes, é para você ficar de olho no acordo ortográfico. Tá bom? Então vamos lá, ó. Ideia tem acento? Não, porque o EI está no meio da palavra, não tem acento. Tá bom? Então, já vi que não é a letra A já tá errada. Ó, creem é o crer de lever. Crer de lever não tem mais acento. Voo também perdeu acento com acordo ortográfico. O primeiro O do hiato ou. Pronto. A letra A, todas sem acento. Tá bem. Assembleia. Assembleia tá certa, a banca quer a alternativa em que todos os vocábulos estejam de acordo. A letra B, assembleia está de acordo, ó. Assembleia. Então, veja, o EI está no meio da palavra. Se está no meio, é sem acento. Tem que vir sem acento mesmo, estava certa. Ideia estava errada, você entendeu a diferença? Ó, ideia estava errada, porque estava com acento. Assembleia é sem acento, tá certo. Por que não é a letra B? Porque a letra B é o crer de lever e o primeiro O, do ou, sem acento. Então, a letra B tem dois problemas aqui. Tá, letra C, papéis, ó. Você viu comigo? O ditongo aberto EI, ele, no final da palavra, ele é acentuado, nas oxítonas. Então, presta atenção, tá faltando o acento de papéis. Ó, presta atenção, ó, só separar as sílabas. Papéis. Leva acento porque é o ditongo aberto no final da palavra. É diferente de ideia. Tá comigo? Entendeu? É diferente. Beleza. Então, ali estava sem acento. Por isso tá errada a C. Já vi que tá errada. Revém. Tava certo, é o crer de lever. Ó, revém é o rever. Crer de lever e derivados. Tá lindo, é sem acento, ó. Perdoo também tá lindo, sem acento. É o primeiro O. Tava tudo certo, mas a letra C começou mal. Tudo certo no final. Questão legal essa da OCP. Heróico. Tá certo sem acento? Tá, porque tá no meio da palavra. Ideia é igual a heróico. Heróico. Quando vem na paroxítona, quando vem no meio da palavra, é sem acento. Tá lindo. Tá lindo, heróico. Ó, crer de lever, acabei de ver, é sem acento. E o primeiro O do ou também sem. A banca queria aquela em que todos os vocábulos estivessem de acordo. Linda. Resposta letra D. Herói. Tá bonito o herói? Tá lindo. Porque no final da palavra leva acento, só não leva no meio, de tongo aberto no meio. Tá, mas o leem é o crer de lever e o abençoo também não tem acento, é o primeiro O do ou. Então, ao longo dessas questões, eu vou fazer você passar por todas as situações de prova. Você acabou de fazer uma questão da OCP, em que, ao longo das alternativas, a banca falou o tempo inteiro do acordo ortográfico. Olha que legal. Bora, próxima questão 27. De novo, a OCP. A banca diz, assinale a alternativa em que a palavra tenha sido acentuada seguindo a mesma regra de país. Tá, então vamos ver qual é a regra de país. Vamos lá, ó. País. É o I, segunda vogal do hiato. Tá bom. Tônico, seguido de S. A banca quer a alternativa que tenha a mesma regra.
óbvia, paroxítona em ditongo. Não é a letra A. Pós-oxítona, terminada em O. Não é a letra B. Letra C, aproveite para justificar todas, ó. Possível paroxítona, é a regra geral das paroxítonas. Paroxítona que não termina em A, é O em ENS, termina em L, tá? Então, é a regra das paroxítonas, não é a letra C. Letra D, família, paroxítona em ditongo, ou proparoxítona eventual. Tá, não é a mesma regra. Resposta, letra E. Países é a mesma regra de país. O I é a segunda vogal do hiato. Vem sozinho ou com S. É tônico, então será acentuado. No próximo vídeo, aí nós vamos ao topo. No próximo vídeo, você vai ver os acentos diferenciais, que é a 8ª justificativa, e vamos fechar aí com aquelas dicas. Por que Meyer leva acento? Por que Meyer leva acento? Meyer! Esse EI, Meyer, esse EI é o ditongo aberto no meio da palavra. Por que leva acento? Quando vem no meio da palavra, não é mais para ter acento. Mas Meyer tem acento. Por que destroyer tem acento? No próximo vídeo, você vai ver por quê. Você vai ver questões que perguntaram isso. E aí você vai juntar as dicas finais. Roda a vinheta. Vai! Tudo bem? Todo mundo comigo? Todo mundo comigo aí? Tranquilo? Todo mundo anotando tudo? Tá mole? Tá fácil? Galera, presta atenção. Daqui a pouquinho eu vou dar intervalo, mas antes, presta atenção. A gente tem uma série de questões, inclusive do Sebrasp, para resolver, tá bom? A gente vai resolver essas questões do Sebrasp. O objetivo é... Então, deixa eu só organizar aqui tua vida, eu vou te dar o intervalo. O que eu quero fazer aqui? Nós vamos terminar os casos especiais e vamos fazer uma bateria de questões. Nessa bateria... Então, a gente ainda não terminou a teoria. Eu tenho que terminar a teoria, vou dar as dicas finais e aí nós vamos a uma bateria de questões e vamos tratar daquelas outras bancas e Sebrasp. Então, a gente vai fechar com o Sebrasp, porque aí você já vai ter todas as 8 justificativas. Então, é isso que falta, tá bom?